Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para o nosso feedback da prova, P1 do segundo trimestre, e eu só quero reforçar com vocês primeiro as instruções de toda a prova. Verifique se sua prova está completa, leia com atenção as questões solicitadas, respondendo com clareza, verifique se assinalou a opção da turma corretamente, procure fazer a prova sozinho e tenha todo o seu material, né, organizado antes de iniciar uma prova. Ao finalizar a prova, você terá um resultado da correção, não terá o resultado da correção, mas fique tranquilo que assim que a gente corrigir, será disponibilizado. Todas as respostas deverão ser preenchidas e é proibido plágio, né? Esse copiar e colar, né? A professora sabe muito bem quando o aluno faz isso, né? E pode ser e vai ser descontado ponto. Então essa é as instruções, né? Que eu estou dando um reforço aí. E vamos para a primeira questão. Diante do que você estudou sobre o islamismo, assinale as alternativas corretas. Tem mais de uma? Primeiro, foi fundada por Maomé? O Deus do islamismo chama-se Alá? Fundamenta-se em 5 pilares. Então, aqui todas as questões estavam corretas, as 3 opções estavam corretas. Então, foi fundada por Maomé, o Deus do islamismo chama-se Alá e fundamenta-se em cinco pilares. A segunda questão é, considerando o que você estudou sobre o islamismo, quais são as 2 maiores religiões do mundo? Assinale a alternativa correta. Então, as opções eram Islã e católicos, cristãos e católicos, Islã e cristianismo, Islã e adventista. Então, a correta seria Islã e o cristianismo. Na questão 3, em relação à matéria estudada, o que aconteceu a Maomé na caverna do Monte Hira? Explique. Então, a resposta aqui correta seria: nesta caverna, aos 40 anos de idade, ele teve uma arrebatadora revelação. Segundo o Islã, o anjo Gabriel lhe confiara a missão de divulgar a última revelação de Alá aos homens. Então, teria que ter, né, essa resposta, ou parecida. Né? A pessoa pode responder com suas próprias palavras, mas teria que ter que ele teve uma revelação e que a última revelação seria, né, divulgar a última revelação de Alá aos homens. Essa seria a resposta correta. Na questão 4, de acordo com o que foi estudado, a prática do islamismo fundamenta-se em 5 pilares. Então, tinha 5 pilares, você poderia citar qualquer uma delas, desde que fosse, né, 2 pilares que eu solicitei. Teve pessoas que colocaram uma resposta que não tinha uma coerência no que foi pedido, então não foi considerado. Então, eu coloquei aqui 2 opções, coloquei 2 pilares, a primeiro e o segundo. Só existe um Deus e Maomé é seu profeta. Pois, uma afirmação de fé. E o segundo é rezar a Deus 5 vezes ao dia, entre a aurora e o anoitecer. Na questão 5, a pergunta é: reflita e demonstre teu conhecimento, descreva 4 atitudes que auxiliam a contribuir sua árvore da paz. Então, tinha várias, eu citei aqui todas, mas só para a gente ter uma ideia de quais você poderia colocar. E você poderia também colocar, eu considerei outras respostas, desde que tenha uma coerência, né? Então, a resposta seria justiça, solidariedade, compreensão, compaixão, perdão, amor. Na questão 6, identifique e descreva gestos e atitudes de paz no ambiente onde você mora. Então, essa resposta aqui é uma resposta mais aberta, mas tem que ter sempre uma coerência, né, do que se está pedindo. Né? Então, o que você poderia colocar ali como gestos e atitude? Então,
abraço, amor, aperto de mão, sorriso, acolhida, partilha, gosto de dividir as coisas, né, ajuda, cooperação, né, ajudando nas tarefas de casa. Na questão 7, durante milênios, quando as instituições não existiam, o ser humano fez justiça com as próprias mãos. Criado na Mesopotâmia, um código que serviu de lei. Cite e explique. Então aqui você poderia ter citado, né? Foi criado o Código de Hammurabi e também poderia ter, né, colocar que é um conjunto de leis que limitava as penas aos criminosos. Poderia ser até aqui. Teve pessoas que acrescentaram, né, a resposta que, ótimo, eu considerei também. Na questão 8, em relação à violência, sabemos que provavelmente todos vamos presenciar, causar ou ser vítima de algum ato de violência. Cite 3 tipos de violência. Aqui poderia ser assédio moral, agressão física, bullying. Teve pessoas que citaram, por exemplo, Maria da Penha. Maria da Penha não é um tipo de violência, é uma lei. Então você teria que colocar uma agressão contra a mulher, violência contra a mulher, feminicídio, né? Não citar só a lei. Na questão 9, Jesus trocou a lei do talião pela lei do amor. Ele ensinou seus seguidores daí assinale alternativas corretas, né? Tem mais de uma. A amar seus inimigos, aceitação dos atos violentos, orar pelos que caluniavam, fazer o bem aos que odiavam. Então, nessa questão, tinha 3 respostas corretas. Primeiro, amar seus inimigos, orar pelos que caluniavam e fazer o bem aos que odiavam. São essas 3 questões corretas. Na questão 10, demonstre seu conhecimento. Cite os 3 grandes ativistas que defendiam métodos alternativos, sem disseminar a violência. Então, de acordo com o que a gente estudou, eu citei ali na matéria 3 grandes ativistas, né? Como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Lyman Glover. Mas vocês poderiam ter citado outros ativistas, como teve gente que colocou Mandela, entre outros. Eu considerei, né, desde que tivesse uma coerência, né, e que fossem mesmo ativistas. Ok? Essa é a nossa revisão de hoje. Até a próxima aula. Tchau!